Olá, sejam bem-vindos. Este é o Tema é Direito, um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Mande suas sugestões de pauta para direito@ufn.edu.br. Certamente nós atenderemos a sua solicitação. Temos recebido vários e-mails com sugestões de pauta, convidados, tudo relacionado ao mundo jurídico. Como sempre, faço questão de referir esse ao foco central deste programa. Hoje vamos falar sobre direito, tecnologia, direito. Sobre isso, convidei Pablo Ritzel, advogado, mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria, egresso do curso de Direito aqui da Universidade Franciscana. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, professor Cristiano. Gostaria de agradecer a TV UFN pelo convite e é sempre uma alegria voltar para casa, né? É verdade. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Tu acha que mudou muito de 2006, na época da tua formatura, para cá? As universidades mudaram, né? Mudaram. Pela tecnologia também, inclusive. Também, mas a estrutura da Unif está outra. Eu tive a oportunidade de participar do começo. Eu vi esse campus aqui, as obras, o investimento que a universidade fez, a preocupação que se tinha com o desenvolvimento da universidade e ver esse projeto hoje concretizado, assim, é uma alegria, sabe? Saber que lá no início a gente estávamos aqui. Na verdade, eu vim para cá no segundo semestre, que foi quando inaugurou esse campus. O primeiro semestre ainda fiz lá na Andradas. Tu é de uma turma dos antigos aqui, meu amigo, então. Coisa boa, porque assim, realmente o crescimento foi exponencial, graças a muitas mãos, né? Existe um trabalho coletivo aqui. Isso não é mérito de uma pessoa isolada. Existe um processo plural, um processo democrático de construção desse curso. Eu acho importante falar sobre isso, sabe? Porque realmente eu acho que é o grande segredo desse curso, né? Um curso extremamente premiado, com selo AB Recomenda, com números interessantes no Ministério. Nós temos avaliação máxima no Ministério da Educação. O nosso ENAD, quase está lá no topo, sabe? Então, eu particularmente me orgulho de falar sobre isso. Estou há 20 anos aqui, claro que sou suspeito para falar, mas é uma instituição essa que trata com muito carinho esse processo de construção do conhecimento, de socialização do conhecimento. Eu acho muito interessante o projeto da Unifra. Tem duas... Hoje, Universidade Franciscana, né? Universidade Franciscana. Eu sou antigo, sim. né? Isso denuncia a minha idade e a minha relação com a instituição. Claro. Que começou no Colégio Santana, diga-se de passagem. Sim. Mas vendo, o que eu acho interessante na Universidade Franciscana é que eu vejo que tem professores que estão aqui desde a minha época. E grandes professores, vou citar aqui o professor Jaci René. Sim. Sabe? Vejo colegas meus de universidade, como o professor Marcos Palermo, que está aqui, e vejo amigos que vieram após, como o professor Leonardo Santiago, e egresso daqui também no corpo docente. Então essas pessoas todas elas se capacitaram, né? É importante registrar isso, saíram, voltaram. Agora, Santa Maria já está virando quase um polo de formação da pós-graduação em Direito, coisa que nós não tínhamos há 20 anos atrás. É verdade, para fazer mestrado era fora daqui. Então a maioria desse pessoal aí sai e volta. Mas vamos ao que interessa, professor. Vamos lá. Falamos sobre Direito e Tecnologia, né? Tecnologia e Direito. Impressionante, né? Nos últimos 15, 20 anos, aí, o que a tecnologia fez com o mundo jurídico. Olha, professor Cristiano, em 2012, quando eu comecei a estudar esse tema, a nossa pós-graduação tinha dois temas, basicamente. Era a proteção de segurança de ataques cibernéticos e os crimes digitais. Basicamente era isso que se discutia. Sim. Sabe? Hoje não. Hoje nós temos inteligência artificial, metaverso, as criptomoedas. Sabe? Mudou tudo. Mudou como mudou a relação do homem com a tecnologia, o direito acompanha, né? Sim, sim. É uma relação que passa pela educação, né, hoje, mas que realmente assim, ela investe muito no mundo jurídico. É verdade. O processo eletrônico talvez seja também uma grande conquista da tecnologia para o direito. É importante registrar. Nós tínhamos um universo lá com o processo escrito. Hoje nós temos um outro tipo. Claro que isso onerou um pouco determinadas instituições, como o próprio judiciário, né? Ele vê aquele volume de processo andando numa velocidade muito maior do que antes existia, mas para o jurisdicionado, o processo eletrônico é uma grande sacada, é uma grande conquista, é um meio de fiscalização muito maior do que se tinha antes. É verdade. Eu acho que
partindo também da visão do advogado, né? Hoje, tu pode atuar em qualquer comarca. Exato. Não tem que diligenciar, está tudo ali, mas ainda não está perfeito, né? A gente vê, sabe? Essa semana mesmo eu tive um problema, uma situação que nós estamos resolvendo, que é uma mídia que não vai para o processo eletrônico. Certo. Que estava no processo... determinado tipo de arquivo que não... arquivo que não vai. Então, são essas questões ainda que a tecnologia é muito rápida, mas, ao mesmo tempo, tem esse delay entre o que se precisa e o que se consegue fazer, né? Nós não conseguimos acompanhar a velocidade da tecnologia. É impossível. Ela não pede licença. É verdade. Ela é avassaladora. É verdade. Quero te ver um pouquinho sobre essa história do metaverso. Eu sei que tu também... anda estudando sobre isso e tal. O que é direito e metaverso? É possível relacionar as duas coisas? Essa é uma situação muito interessante. O metaverso, na verdade, a gente fala como uma novidade, mas ele vem desde 1992. Sabe? Tem um livro, Snow Force, se não me engano, o nome me falhou, que fala de um entregador de pizza que naquela realidade ele é um samurai, uma realidade estendida. Ali se começou o conceito. E aí passamos por diversas fases. A realidade virtual, que é muito confundida com o metaverso, mas não são a mesma situação. Hoje, o metaverso, podemos dizer que é uma extensão da realidade, uma interação entre a realidade eletrônica e física, mas ela gera consequências. Principalmente porque ele gera reflexos econômicos. Eu estou impressionado com o investimento exponencial no metaverso. Eu andei lendo sobre isso também. As pessoas estão comprando terreno no metaverso. Exato. O poder público também é capaz de investir ali para situar determinadas organizações, instituições, uma sede da prefeitura dentro do metaverso, uma sede do Supremo Tribunal Federal dentro do coisas impensáveis, e que até é difícil a gente explicar isso, porque nós mesmos que somos do mundo jurídico, a gente tem uma certa repulsa assim, a esse tipo de... É verdade. Eu sou do tipo, né, gente, só voltando no processo eletrônico, que imprimo o processo para ler. Eu tenho dificuldade na tela. Então, essas novas tecnologias, ao mesmo tempo que me encantam, também me assustam um pouco. Mas indo para o metaverso, tem uma situação, os NFTs, os tokens, aquelas obras de arte, que investem milhões, tá? Tem obras de 1 milhão, 5 milhões, 12 milhões, e não existe garantia alguma. Por exemplo, se a empresa encerrar o metaverso, esse investimento todo cai por terra. Sabe? Escritórios de advocacia estão abrindo, no Brasil ainda não, mas nos Estados Unidos, os escritórios de advocacia têm sua sede no metaverso. A pandemia impulsionou muito isso. Hoje você pode fazer uma reunião com um advogado em Nova York, São Paulo e Nova Delhi, sabe, no metaverso. Que coisa impressionante. E aí a gente começa a ver como o direito, por exemplo, uma reunião dessa, que fosse uma empresa, há um ataque hacker, roubam as criptomoedas daquela transação. Vai nos adversos, qual é o fórum competente? Tá? Quem julga? Sabe? Aonde se aplica a pena? Sabe? De que forma a legislação nacional e até internacional vai incidir nisso, né? Então são situações bem preocupantes. Brincadeiras à parte, talvez a gente precise de um judiciário dentro do metaverso. É verdade. É verdade. Não, nós estamos falando sobre isso hoje aqui, outubro de 2022, daqui a 50 anos vão nos chamar de dinossauros, né? A gente está falando sobre uma coisa que a gente não tem uma exata compreensão sobre. Daqui a 50 anos, isso talvez muito menos, né? 10 anos. 5 anos as pessoas vão estar assistindo essa nossa conversa. Pô, mas os caras não sabiam o que era metaverso. Sim, como a gente não sabia 20 anos atrás o que era um celular, há 30 anos, né? É verdade. O que era internet lá no início. Imagina se no início da década de 90 ali, que foi quando... Um pouquinho antes, né? Sim. Mas as coisas... Vejam, hoje a internet faz parte da nossa vida, uma extensão do nosso corpo, inclusive. É verdade. Eu acho interessante a relação do direito penal com essas tecnologias. Sabe? Desde a década de 90, os criminosos já viram isso. Muito antes, talvez, que a academia, muito antes que a sociedade em geral, o crime já estava organizado para ganhar dinheiro por meio da internet e hoje pelo metaverso.
sabe? Então, essas discussões... A sociedade criminosa é muito mais rápida do que a sociedade civil comum, né? É verdade, exatamente. Eles são muito mais organizados. A gente está brincando com uma coisa aqui que não... Né, É aquela coisa, eu ri para não chorar, mas é uma verdade. Não né? Existe um livro chama Mercado Sombrio, de um jornalista chamado Misha Glenny. Sabe? Esse livro conta a história dos crimes virtuais. Sim. E aí, se tu faz um paralelo do livro com a história da internet, da tecnologia, sabe? Tu começa a perceber que os caras realmente estavam na frente. Sabe? E que não é, e a gente tem a imagem, o criminoso virtual é um hacker atrás de um computador, não. Sim. São estruturas, são máfias, claro. Sabe? E outras são cérebros. Exato. A inteligência Nós não estamos falando aqui do criminoso do furto, do roubo, né? Do assalto à mão armada, não é? É um outro tipo de criminoso intelectualizado. Exato. Mas também a gente pensa no intelectualizado e pensa que não é o violento. Mas as máfias na Rússia, por exemplo, que é o grande paraíso dos crimes eletrônicos, é a máfia que está por trás. A máfia junta aqueles cérebros, muitas vezes até com algum tipo de coação, para que cometam os crimes e ganhem dinheiro por eles. Né? Para onde é que tu acha que a gente vai nesse cenário todo? Tem como estabelecer uma espécie de prospecção, assim? Isso chega a ser até um pouco assustador, né? Nessas horas, acho que a gente recorre para a literatura, né? Sabe? Então, a gente pode pensar em obras distópicas aí, como 1984, que até já está um pouco superado pela tecnologia, mas tem um livro muito interessante, chama Possibilidade de uma Ilha, de um francês, do Michael Houellebecq, sabe? Que ele fala de como a tecnologia superou o humano, sabe? E colocou, o ser humano vai se reproduzindo por meio da tecnologia. Sim. Sabe? Então, é uma distopia, mas quando eu penso para onde vamos, eu lembro muito desse livro. No universo jurídico, talvez a inteligência artificial ainda seja a grande, entre aspas, transformação, revolução. Né? É verdade. E é algo que a gente está sempre assim estudando e observando com todo o cuidado do mundo, porque, obviamente, nós não vamos nunca compactuar com a substituição do humano decidindo a vida do humano, mas a coisa está tão avançada que é possível garantir que hoje já não é mais assim. Isso é verdade. A máquina está decidindo. Está decidindo. Não dá para duvidar disso. Eu vou citar aqui um trabalho orientado pelo senhor, da doutora Andréa Momoli, que eu acho que é uma referência nesse sentido, mas também quero falar da visão do advogado, diz que não é só a decisão. Hoje a inteligência artificial está diretamente ligada à concorrência dos escritórios. Os grandes escritórios, a advocacia de massa, usa a inteligência artificial e usa recursos muito sofisticados para analisar a decisão, analisar a viabilidade, e essas ferramentas não são acessíveis a todos. Então a gente começa a pensar que, além da decisão, o papel do advogado, da concorrência e mais. No momento que a inteligência artificial começar a julgar e estabelecer estándares de decisão, qual vai ser o trabalho do advogado? Despachante? Entregar um documento? Sim. Sabe? Aliás, vamos deixar uma dica no ar aqui. Hoje, uma formação em direito, uma formação numa tecnologia da informação, né? São coisas que impensáveis até pouco tempo atrás. Exato. Geralmente a gente, vou fazer direito e ciências contábeis, né? Sim. Pode fazer ainda, óbvio, mas um direito e tecnologia da informação, direito e novas tecnologias, rede, já começa, né? Direito e inteligência artificial, porque está para sair a lei da inteligência artificial. Exato. E é uma lei que também a gente está cuidando para ver essa questão da intervenção humana, os limites disso e tal. Aliás, vou fazer uma saudação aqui, né, à UFN, que está com uma pesquisa de ponta nisso. Nós temos uma relação entre direito e tecnologia da informação. Nós estamos pesquisando muito a estrutura dos algoritmos, as chaves. Olha, te digo assim, tem um projeto bastante avançado nesse sentido. Nesse sentido, eu acho interessante observar, esse ano eu fui em alguns eventos jurídicos, alguns congressos, alguma coisa. Me chamou a atenção a quantidade de palestrantes, não da área jurídica, mas da área da tecnologia da informação. Porque o jurista ele não sabe programar, ele não é formado para isso. Exato.
Vejam, para a gente falar em inteligência artificial, precisa de um programador. E o que ele programa? Com base no quê? Exato. Obviamente que há uma influência ali das próprias... dos preconceitos, etc., do próprio programador, né? Exatamente. Não é uma atividade só... Claro que daqui a um pouco a máquina começa a pensar por si própria, né? Exato. Mas tem um algoritmo base lá que foi lançado, que é tendencioso. E que é alimentado não só pelo programador, mas por quem paga o programador. Exatamente. Há interesses, professor. Meu amigo, poderíamos ficar o dia inteiro aqui falando sobre isso, porque é um tema muito interessante esse. Eu vou te deixar já convite para outras oportunidades, para a gente continuar essa conversa, porque realmente esse é um tema assim, que extrapola, né? A academia, extrapola direito, é um tema multi-interdisciplinar esse. Mas te agradeço, eu sei que as agendas são apertadas. Portas do estúdio da universidade sempre abertas ao amigo. Tá. Muito obrigado, professor Cristiano, pela oportunidade de estar aqui na TV e principalmente por voltar mais uma vez à minha casa. Coisa boa. Agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima.